aos 20 dias do mês de agosto de 2013, sob a proteção de Deus, com pensamento voltado para o bem da pátria e da comunidade local, declaro aberta a terceira sessão ordinária do mês de agosto. Em seguida, peço ao nobre vereador José Adilson que faça a leitura bíblica. Salmo 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem, na minha alma não há salvação para aquele em Deus. Mas tu, Senhor, és o escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Desde seu santo monte, eu me deito e duro, acordo porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos os queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, desde a sua bênção. Agradeço ao vereador pela leitura do texto bíblico. Quero agradecer também a presença de todos os novos vereadores, dos servidores desta Casa de Leis, aos internautas que nos acompanham pela internet e aos demais cidadãos presentes no auditório. Para nós é uma honra ter vocês aqui presentes nessa sessão. Em seguida, passando para o expediente do dia. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da segunda sessão ordinária do mês de agosto, realizada no dia 13 de 8 de 2013. Ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Carmo do Rio Verde, Estado de Goiás, aos 13 dias do mês de agosto de 2013, às 20 horas, em sua sede própria, sob a presidência do vereador João Ribeiro da Silva, reuniram-se os vereadores para os devidos trabalhos. Feita a chamada dos vereadores, ficou constatada a presença de todos. O senhor presidente declarou sob a proteção de Deus, com pensamento voltado para o bem da pátria e da comunidade local, aberta a sessão. Em seguida, o vereador José Adilson Tavares se prontificou em fazer a leitura bíblica de praxe. E o mesmo leu os Salmos 15. O senhor presidente agradeceu ao vereador pela leitura bíblica, pelas presenças dos vereadores e funcionários da casa, demais cidadãos presentes no auditório e aos internautas. Do expediente, em seguida, o senhor presidente pediu ao secretário para fazer a leitura das matérias em pauta. Ata da primeira sessão ordinária datada de 6 de agosto do corrente ano, a qual foi submetida ao plenário obtendo sua aprovação. Decreto Legislativo número 003/2013, que dispõe sobre o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao balanço geral de 2008. Não havendo inscritos para esta fase, passou-se para a ordem do dia. O senhor presidente informa a todos que, conforme determinação do parágrafo 5º do artigo 244 do Regimento Interno, a fase da ordem do dia da sessão em que for votado o parecer do TCM deverá ser preferencialmente reservada a essa finalidade. Em seguida, o senhor presidente colocou em primeira discussão o processo número 06883/2009 do TCM, com o parecer prévio pela rejeição das contas do balanço geral de 2008. Gestor José João da Silva, pela ordem do vereador Cleosmar Antônio Coutinho, que cumprimenta todos os presentes, esclarece que faz parte da Comissão de Finanças e Orçamentos e que seu parecer é contra o parecer prévio do TCM e a favor da aprovação das contas, visto que o valor imputado contra o ex-prefeito José João foi devidamente quitado conforme o comprovante de depósito que está arquivado junto ao processo na Câmara. Pela ordem do vereador Divino de Assis, que cumprimenta todos os presentes, e esclarece que o decreto legislativo que
que a Câmara está apreciando hoje se refere ao Balanço Geral de 2008, no qual o TCM optou pela sua rejeição. Informa ainda que terá que ser votado com maioria de 2/3 para que os balancetes não permaneçam reprovados pelo Tribunal. A comissão, em seu parecer, já optou pela aprovação dos balancetes e acha que está equivocada. Portanto, terá que ser reprovado o parecer do Tribunal primeiramente e, em seguida, entende-se que as contas estão aprovadas. Explica que o débito foi solucionado e devolvido aos cofres públicos. Salienta que, a partir do momento que houve o ressarcimento do débito, o mesmo é a favor que o parecer do Tribunal não prevaleça e que seja aprovado o Balanço Geral de 2008. Concluiu dizendo que votará pela rejeição do parecer do TCM. Pela ordem, o vereador Wesley Fernandes Luz, que cumprimenta todos os presentes e esclarece que, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, optou por ser favorável à aprovação do Balanço Geral de 2008. Parabeniza a família do ex-prefeito José João, que, mesmo após o seu falecimento, mesmo sem nenhuma pretensão política, quitou o débito imputado pelo TCM. Pela ordem do vereador Rodrigo Rezende Oliveira, que cumprimenta todos os presentes e explica que o débito imputado pelo TCM ao ex-prefeito José João no valor de R$ 851,38 foi depositado na agência 1752/3, conta corrente 40.188/9, apresentando assim a quitação e nenhum prejuízo ao município. Conclui dizendo que é contra o parecer do Tribunal de Contas do município. Pela ordem do vereador Eurides Aparecido Rosa, que cumprimenta todos os presentes e explica que jamais será contra o voto e a decisão dos demais vereadores, mas também não poderia deixar de manifestar sua posição. Salienta que logo após a apreciação do parecer do Tribunal referente ao Balanço Geral de 2008, do ex-prefeito José João, será apreciado o parecer do Tribunal aos balancetes do ex-prefeito Sininho, que, portanto, terá que ter moral, se hoje for contra este parecer, votar também contra o parecer do TCM nos balancetes da gestão passada. Lembra, quando 2 vereadores foram cassados nessa casa Leis por improbidade administrativa, esteve em Goiânia conversando com um desembargador e o mesmo disse que aqui não julgamos o valor, e sim o ato, que caso o ex-prefeito Sininho devolva o dinheiro ao município, não irá amenizar o sofrimento que os professores e todos os cidadãos Carmo do Rio Verde passaram. Reforça dizendo que aprendeu muito durante esse tempo como vereador e manifesta seu voto a favor do parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas. Frisa que, quando os 2 vereadores foram cassados por improbidade, os mesmos devolveram o valor imputado e o ex-prefeito José João forneceu um documento ao Poder Judiciário no qual os 2 vereadores geraram prejuízo ao município por pouco mais de R$ 800. Respeita o voto de cada um, mas que é favorável ao parecer do Tribunal, não importando o valor que foi imputado. Pela ordem do vereador Cláudio Lourenço Cardoso, que cumprimenta todos os presentes e ressalta que o TCM estabelece um prazo legal para que seja quitado o débito e que realmente foi depositado o valor imputado. Reforça dizendo que é contra o parecer prévio do TCM e favorável à aprovação das contas, acompanhando o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Pela ordem do vereador Divino de Assis, que cumprimenta todos os presentes e diz que concorda com a posição do vereador Eurides Aparecido Rosa. E o que aconteceu no passado foi um erro judicial. Realmente houve o ressarcimento dos cofres públicos, mas houve uma análise judicial da qual a Corte prevaleceu pela perca do mandato dos 2 vereadores e que, em sua opinião, foi injusta. O vereador, então, critica a atuação do TCM, pois os vereadores não têm o direito de apreciar as contas do Executivo antes do Tribunal. Eles verificam a veracidade ideológica dos documentos apresentados e não fazem seu trabalho de incolpo. Salienta que quem deveria ser responsável pela apreciação desse balanço geral seria os vereadores da gestão passada. Portanto,
O Tribunal de Contas é o órgão que mais atrapalha o poder legislativo. Pela ordem, o vereador Euripides Rosa da Silva, que cumprimenta todos os presentes, esclarece que já viu o presidente da Câmara ter balancete rejeitado. Perdão, vou voltar aqui, gente. Pela ordem, o vereador Euripides Rosa da Silva, que cumprimenta todos os presentes e esclarece que já viu o presidente de Câmara ter balancete rejeitado por R$ 1,78 pelo Tribunal de Contas. No balanço geral de 2008, o débito foi devolvido, mas a questão é cometer o erro e sempre devolver seria muito fácil. Reforça dizendo que não é contra a decisão dos demais vereadores, mas manterá a decisão do tribunal pela rejeição do balanço geral de 2008. Pela ordem, o vereador Wesley Fernandes Luz, dizendo que devolver dinheiro é fácil, mas depende da quantia. Não acredita que o ex-prefeito José João, pelo seu caráter e posição, de forma alguma, ele iria pegar um dinheiro público. Por isso, é favorável à aprovação do balancete, sendo contra o parecer do tribunal, pois o gestor não agiu de má fé com a população de Carmo do Rio Verde. Pela ordem, o vereador Euripides Aparecido Rosa, informando que participou da administração do ex-prefeito José João e que ele não foi tão bom. Comentou sobre a campanha política de 2008 e que o ex-prefeito Sininho ganhou a eleição com os votos de protesto. Pela ordem, o vereador Euripides Rosa da Silva, que ressalta dizendo que o mandato do ex-prefeito José João terminou em 2008, mas que foram devolver este valor somente agora e só devolveram porque o tribunal cobrou. Pela ordem, o vereador Divino de Assis, frisando que o Tribunal de Contas aceita papel e que cabe aos vereadores fiscalizarem em loco. Citou alguns exemplos para que seja realizada essa fiscalização. E se os documentos apresentados é a realidade, pois a partir desse momento terão argumentos para rejeitar o parecer do tribunal. Pela ordem, o vereador José Adilson Tavares, que cumprimenta todos os vereadores, todos os presentes, e reforça, dizendo que é contra o parecer do Tribunal de Contas. Se todos que cometessem o erro devolvessem o dinheiro, concordariam em aprovar os balancetes. Pela ordem, do vereador Cláudio Lourenço Cardoso, que fica satisfeito em ver a preocupação de todos os vereadores em se fazer o que é certo. Não discorda com o que o TCM fez, que foi fiscalizar e encontrar o erro. Diz que os vereadores agora podem fazer justiça, ver o que é certo e que essa foi uma falha pequena. Frisa dizendo que a Comissão de Finanças e Orçamentos analisou por ser contra o parecer do tribunal, pois o mesmo devolveram este valor. Pela ordem, o vereador Euripides Rosa da Silva diz ficar satisfeito com o nosso slogan da Câmara, que é legislando com justiça e transparência. Frisa que fez vários requerimentos solicitando documentos ao Executivo e que precisa do apoio dos vereadores. Pela ordem, o vereador Cláudio Lourenço esclarecendo que o atual prefeito está enviando os balancetes à Câmara, um pouco atrasado, mas que os vereadores estão cobrando esse envio regularmente. O senhor presidente então fez seu parecer final explicando que não houve dilapidação do patrimônio público e que foi devolvida a quantia imputada. Não houve um erro intencional, e sim um descuido da contabilidade. Conclui dizendo que é contra o parecer do Tribunal de Contas. Pela ordem do vereador Euripides Aparecido Rosa, que reforça dizendo que não é porque devolveram esse valor é que os mesmos são bons, não. Os familiares foram secretários do ex-prefeito e que eles também responderam por esses balancetes. Pela ordem do vereador Divino de Assis, explicando que quem realmente devolve este valor foi o espólio. E concorda que hoje o secretário também é responsável por qualquer erro. Declarado pelo senhor presidente, encerradas as discussões, o mesmo esclarece aos nobres colegas que a votação será da seguinte forma: o voto favorável aprova o parecer prévio do TCM, que é pela rejeição das contas examinadas. O voto contra rejeita o parecer prévio
do TCM e aprovam as contas examinadas, e que se faz necessário um mínimo de 2/3 de votos contra para derrubar o parecer do TCM. Em seguida, o parecer prévio do TCM foi colocado em primeira votação, e o mesmo foi rejeitado por 7 votos contra dos vereadores Divino de Assis, Wesley Fernandes Luz, Cleusmar Antônio Coutinho, Cláudio Lourenço Cardoso, Rodrigo Rezende de Oliveira, José Adilson Tavares e João Ribeiro da Silva, e 2 votos favoráveis dos vereadores Eurides Aparecido Rosa e Eurípides Rosa da Silva. E com o resultado apurado dos votos, ficou prejudicado o parecer prévio do TCM e declarado aprovadas em primeira votação as contas do Balanço Geral de 2008. Da explicação pessoal, pela ordem do vereador Divino de Assis, que cumprimenta a todos, informa que esta Casa de Leis concedeu um título de cidadão honorífico Carmo Rioverdina em 2005 ao professor José Pedrosa Irmão, e que até o momento não foi entregue esse título a esta honrada pessoa. Gostaria de solicitar ao presidente que realizasse uma sessão solene mais do que merecida a esse cidadão para a entrega desse título, e que os custos necessários serão por sua conta. O senhor presidente concorda em fazer essa homenagem, que irá marcar uma data para esta entrega. Pela ordem, o vereador Cláudio Lourenço Cardoso, que parabeniza o vereador Divino de Assis pela entrega desse título ao senhor José Pedrosa, esclarece aos professores do município que o projeto enviado pelo Executivo chegou à Câmara no recesso legislativo e que o prazo para a votação do Balanço Geral de 2008 se esgotou. Explica que as sessões em que são votados não se pode colocar em pauta nada além dos balancetes. Salienta que nas próximas 2 sessões será votado este projeto. Pela ordem, o vereador Divino de Assis, explicando que o projeto de lei dos professores será votado na 4ª e 5ª sessão do mês e será enviado ao prefeito, e cabe a ele sancionar ou vetar o projeto no prazo de 15 dias. E sem mais nada a tratar, o senhor presidente declarou em nome de Deus encerrada a sessão e convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 20/8 de 2013, neste mesmo horário e local. O presidente mandou que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim, primeiro secretário, que lavei, subscrevi e assino com os demais vereadores presentes. Está aberta a discussão a presente ata. Não havendo nenhum manifesto, fica aprovada a ata lida recentemente.
sendo o decreto legislativo fazer parte do processo que retornará ao Tribunal de Contas juntamente com o balanço geral votado, peço ao senhor secretário que faça a leitura do decreto legislativo número 003 de 2013. Comissão de Finanças e Orçamento. Decreto legislativo número 003/2013. Em 5 de agosto de 2013, a Comissão de Finanças e Orçamento exara parecer sobre o balanço geral de 2008 do município de Carmo do Rio Verde, Goiás. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Carmo do Rio Verde, Estado de Goiás, usando suas atribuições legais e o que lhe confere os parágrafos 1º ao 5º do artigo 63 da Lei Orgânica do Município e artigo 31 e parágrafos da Constituição Federal, considerando que o processo número 06883/09, contendo o balanço geral de 2008 do município de Carmo do Rio Verde, Estado de Goiás, que obteve parecer do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, pela rejeição de suas contas examinadas. Resolve. Artigo 1º. Após análise da prestação de contas do balanço geral de 2008, constatamos que não houve dilapidação de patrimônio público, restando comprovado que a imputação de débito no valor de R$ 851,38 foi devidamente quitada através de depósito em conta corrente número 40188, dígito 9, agência 1752, dígito 3, do Banco do Brasil, de titularidade PM Carmo Rendas Locais. Artigo 2º. Diante do exposto, a comissão exara seu parecer pela aprovação das contas examinadas. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Carmo do Rio Verde, Goiás, aos 5 dias do mês de agosto de 2013. Wesley Fernandes Luz, presidente. Leosmar Antônio Coutinho, relator. Não havendo nenhum inscrito para falar nesse expediente, passamos para a ordem do dia. Conforme determinação do parágrafo 5º do artigo 244 do Regimento Interno, faz ordem do dia da sessão em que for votado o parecer do TCM deverá ser preferencial. Processo número 06883/09 do TCM, com parecer prévio pela rejeição das contas do balanço geral de 2008, gestor José João da Silva, coloco em discussão o presente decreto. O processo citado anteriormente. Por ordem de inscrição, com a palavra o novo vereador Wesley. Senhor presidente, colegas vereadores, assistentes, o processo é o mesmo na sessão passada. Eu acho que eu não tenho muito o que mudar nas minhas palavras. Eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, dei o meu parecer favorável às contas do gestor José João de 2008 e contra o Tribunal de Contas. Não vi nenhum dano. R$ 851,38. Se é dinheiro público, é dinheiro público. Não pode mexer. Mas, de maneira alguma, eu acredito que um gestor, em meio a tanto dinheiro que passa, quando o gestor dá lá, o dinheiro às vezes está em seu poder,
não é dele, mas está sobre o poder dele. E R$ 851 eu não vejo como alguém querendo lesar o município. Aos vereadores que foram contra as contas do senhor José João, respeito a decisão deles, mas até na sessão passada alguém disse: e se o Sininho vier devolver o dinheiro, nós teremos que votar favorável? Eu acho que sim. Eu não sei o valor exato, mas se vier falar aí 14 bilhões, se eu trouxesse esse dinheiro todo aqui, era bem provável que eu votaria sim favorável a ele e diria até os parabéns pela sinceridade e honestidade, e não pela administração, que ele causou um dano muito grande para o povo de Carmo do Rio Verde, e isso nunca mais ele dá conta de reverter. Ele pode devolver o dinheiro que for, que a administração foi ruim, foi péssima, e nunca mais os pais de família, os funcionários públicos, irá esquecer da dificuldade que cada um passou nesse período, nesses 4 anos, às vezes faltando quase o que alimentar os próprios filhos por uma má administração. Então, mantenho o meu voto contra o TCM e favorável, sim, à aprovação das contas de 2008 do gestor José João. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Cleusmar. Senhor presidente, meus novos colegas vereadores, Rildo, Roberto, nosso assistente, em nome da pessoa do Zin, Crispim, desculpa falar do seu apelido, quero agradecer a presença de todos vocês aqui nessa casa de lei, que seja sempre bem-vindo. Eu também, como faço parte de uma comissão de finanças e orçamento, sou contra o aparecido do TCM. E porque a multa imputada pelo ex-prefeito José João foi paga. Então, meu voto também é contra o TCM e favor das contas da multa imputada pelo ex-prefeito José João. Essas são as minhas palavras. Com a palavra, o nobre vereador Rodrigo Rezende. Senhor presidente, nobres vereadores, assistentes, boa noite. Apenas afirmando o voto da sessão passada, constando também que não houve prejuízo para o município, desde que foi quitado o valor onde o TCM disse que havia débito no município. Então, sou contra, sim, o Tribunal de Contas e a favor do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos do município. Com a palavra, o nobre vereador Euridice Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, público presente, eu queria aqui, senhor presidente, mais uma vez manifestar a minha posição favorável ao Tribunal de Contas, TCM, porque, respeitando o voto dos meus companheiros, dos novos companheiros, eu acho que se nós for aqui aprovar contas de todo mundo que rouba e devolve dinheiro, nós vai colocar muito bandido em liberdade. Eu acho que futuramente,
Se nós, aqui vereadores, cometemos um ato como esse, não sei se nós seremos perdoados. Então, eu acho que a gente está aqui, essa é a minha posição, sem querer entrar em contradição com meus companheiros, mas a minha posição é essa. Eu acho que nós não podemos aqui julgar valores, prejuízo de valores na prefeitura, e sim atos. Houve um ato aqui que eu possa, que a minha, entendo assim, houve um ato de improbidade administrativa do prefeito Zé Glão. R$ 852 aproximadamente é o que o Tribunal de Contas enxergou, e tem outras coisas por trás que o Tribunal não enxergou. Então, às vezes, eu posso estar aqui avaliando uma administração por ser R$ 852, porque foi bonzinho, porque a família devolveu e continuo mantendo a minha palavra. Devolveu porque a filha era secretária de Finanças e iria responder o processo administrativo por isso, por improbidade. Não é porque tem coração bom, não. É porque lá a família fazia parte das secretarias, eles faziam parte dos recursos financeiros do município e certamente eles iriam responder. Então não foi porque é bom coração que devolveu. Vou continuar, senhor presidente, mantendo a minha posição a favor do tribunal, por achar que nós temos que ter moral para depois vir nos outros balancetes, e eu seja o prefeito que for. Se o Delson, que é o prefeito atual hoje, vier ainda nesse mandato que eu sou vereador com balancetes rejeitado pelo Tribunal de Contas, podem ter certeza que eu votarei a favor do tribunal, porque eu acho que um prefeito, lá tem pessoas técnicas examinando isso, e aqui às vezes não entendo nem o tempo que eles têm. E ao mesmo tempo concordo com as palavras do vereador Divino, quando na sessão passada também disse a respeito do tribunal. Mas eu acho que essa é uma questão ideológica minha mesmo. Eu acho que não podemos aqui jamais jogar valores, porque senão o cara, no primeiro mandato, o cara rouba, depois no final vem e devolve, aí ele é o bonzinho da história. Eu acho que nós não podemos jamais julgar valores, e sim atos. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Com a palavra para o vereador Eurípides Valdo. Senhor presidente, colegas vereadores, todos os assistentes, minhas palavras vai ser pouca. Eu quero aqui só manter o meu voto da sessão passada, que é favorável à decisão do Tribunal de Contas. Quero também aqui respeitar a oposição dos colegas vereadores, os presidentes das comissões, os que fazem parte da comissão, mas meu voto é favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Eu acho o seguinte: se você pegar um dinheiro, ou que seja público, ou que seja numa empresa onde você trabalha, e ficar com ele 5 anos, ou 4 anos, depois você ir lá e devolver, e achar que é tudo normal, esse país, não sei por onde vai, porque passou um mandato de um prefeito para trás, e agora devolveu, teve bom que devolveu, pelo menos devolveu o principal, assim, se, igual o vereador Wesley falou, se todos fizessem, mas eu acho que não é a quantidade, porque eu não vou falar a palavra pesada aqui, palavrão, mas eu acho que se eu pego esse copo e fico com ele 5 anos, não, vem cá devolver, eu acho que não é certo. Mas eu continuo mantendo meu voto, sou favorável à decisão do Tribunal de Contas e respeito também a posição dos colegas vereadores que vai derrubar o parecer do Tribunal de Contas. Muito obrigado. Com a palavra o novo vereador Divino de Assis. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados e netos assistentes, um prazer vir à casa vários assistentes. Isso nos valoriza muito o nosso trabalho, nos engrandece as nossas sessões. Eu só queria ressaltar aos nobres vereadores, principalmente ao vereador Eurípides Rosa, a respeito do ressarcimento, tão somente agora. Aquilo que eu mencionei na sessão passada, nós temos um Tribunal de Contas do município que serve para nos auxiliar.
Na verdade, não auxilia em nada, só atrapalha. Porque, não sei se você sabe do conhecimento de todos, que o prefeito tem 45 dias para entregar um balancete ao Tribunal de Contas, depois de transcorrido o mês. O Tribunal de Contas tem 180 dias para apreciar ele. São 6 meses. E pode ver o senhor que data que chegou esse balancete da administração de 2008. Nós não temos conhecimento disso. Vamos ter conhecimento disso agora. E eu sei que isso, até chegar a esse ponto de ressarcir, existe no direito aquela prerrogativa. Todo mundo que é acusado tem direito de se defender. E essas defesas essas diligências são cumpridas pelos gestores. Diligências essas também que têm seus prazos. É por isso que a morosidade, tanto do Tribunal de Contas quanto a maneira legal da própria prestação de conta, que a própria Constituição Federal determina, estadual também, e a lei orgânica do município, é que dificulta isso aí. É por isso que eu fiz naquela sessão anterior a questão do Tribunal de Contas. Ele serve realmente para fazer com que o administrador público de má fé faça a coisa e deixe ela com morosidade. Verão, senhores, que eu tenho certeza que nós vamos encerrar o nosso mandato. Provavelmente a gente não vai apreciar uma ponta do atual prefeito. Por quê? Por causa do Tribunal de Contas dos municípios. Como é que a gente vai saber do ressarcimento disso se não formos comunicados? Se nós só podemos opinar depois da opinião do Tribunal de Contas dos municípios. O erro está aí. Então o erro está nas câmaras. Está agora, é aquilo que eu frisei antes. Cabe nós agora, na atual administração nossa, que hoje mudou-se completamente após a Constituição de 88 e as leis regulamentadas, e onde a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei de 2000, que dá o direito a qualquer vereador fazer a sua fiscalização logo através do controle interno. E antecipadamente exarar o parecer das próprias comissões existentes nessa casa, que acompanham aos balancetes, que seja emitido ao próprio Tribunal de Contas para que ele realmente faça a veracidade ideológica presumida dos documentos apresentados, que é a obrigação de fiscalizar aqui no município a veracidade antes que o próprio Tribunal de Contas dê o parecer, é nossa. Mas infelizmente somente agora que está chegando o balancete de 2008. Eu espero, tenho certeza que essa Câmara, como eu mencionei antes, nós estamos embutidos num propósito de realmente fazer a coisa legislar com transparência, justiça e transparência. Eu acho que agora, por exemplo, chegou nesse caso de leis, a cópia digitalizada dos balancetes estão aí. Cabe-nos agora, no momento que o prefeito enviou esse balancete já para o Tribunal de Contas, que tem 45 dias de prazo. Aí o Tribunal de Contas tem 6 meses. Como lá são vários municípios que eles analisam, não é só Carmo Verde, quantos municípios do estado de Goiás? A morosidade está nisso aí. Então eu acho que nós vamos deparar, com balancetes reprovados da administração anterior, talvez pode até ser com balancetes aprovados da própria administração, como nós sabemos que foi uma administração trágica, cheia de todos os defeitos possíveis. Pode talvez sair balancete lá do Tribunal de Contas aprovado pela veracidade ideológica dos documentos apresentados. E sabemos nós com certeza que a administração não foi tão correta assim. E pode acontecer isso. É por isso que eu acho que concordo com o vereador Eurides de não ser favorável ao parecer, sempre manifestar favorável ao parecer do Tribunal de Contas, mas pode acontecer às vezes a gente errar nisso aí. Eu tenho certeza que desde que o momento que a gente faça a coisa com mais critérios, nós podemos e temos direito sim de rejeitar um parecer do Tribunal de Contas, mesmo que ele sendo, às vezes, venha aprovado, nós vamos constatar com irregularidade. Nós temos por obrigação de realmente rejeitar o parecer favorável do Tribunal de Contas do município. Com certeza que tenho certeza que nós vamos deparar com isso aí durante os 4 anos nossos. Então eu acho que eu
optei pela aprovação do balancete da administração 2008, baseado apenas na restituição daquele valor acusado pelo Tribunal de Contas. Confesso aos senhores que, apesar de ter tido nós todos, ele ficou 60 dias à disposição aos vereadores e 30 dias também depois à disposição da sociedade aos vereadores para quem quisesse fazer a verificação em loco dos documentos apresentados. Confesso aos senhores que eu não olhei, simplesmente estou votando, tirando o parecer do Tribunal de Contas, partindo do princípio que o novo vereador disse que o Tribunal de Contas existe pessoas técnicas que possam realmente analisar o balancete, e que a partir dessas técnicas ele foi acusado e aí foi ressarcido, embora sem correção. Mas quem exige essa correção tem que exigir realmente o que pode acontecer, vereadores, quando esse parecer do Tribunal de Contas pode às vezes também alguém, qualquer um da nossa Casa de Leis, questionar ele a legalidade da correção monetária desses valores. Cabe isso ao Poder Judiciário, não nos cabe. Cabe-nos apenas aqui no momento fazer a apreciação do valor e do parecer do Tribunal de Contas do município. Infelizmente, a estratégia é uma nova do Tribunal de Contas do município. Realmente, ele não serve para nos ajudar, ele serve para nos atrapalhar. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de colocar o processo em votação, esclareço aos novos colegas que a votação será o seguinte: o voto favorável aprova o parecer prévio do TCM, que é pela rejeição das contas examinadas, e o voto contra rejeita o parecer prévio do TCM e aprova as contas examinadas. Esclareço ainda que é necessário no mínimo 2/3 de votos contra para derrubar o parecer do TCM. Diante disto, peço ao senhor secretário que coloque em votação. Com direito a voto, o vereador Divino de Assis. Sou contra o parecer do Tribunal de Contas do município. Com direito a voto, o vereador Wesley Fernandes Luz. Contra. Com direito a voto, o vereador Cleusmar Antônio Coutinho. Contra. Com direito a voto, o vereador Eurides Aparecido Rosa. Sou favorável. Com direito a voto, o vereador João Ribeiro da Silva. Contra. Com direito a voto, o vereador Cláudio Lourenço Cardoso. Contra. Com direito a voto, o vereador Rodrigo Rezende de Oliveira. Contra. Com direito a voto, o vereador José Adilson Tavares. Contra. Com direito a voto, o vereador Eurípides Rosa da Silva. Favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Com 2 votos favoráveis ao TCM, 7 contra, fica prejudicada a decisão do TCM e aprovada as contas de 2008, balanço geral de 2008. Em segunda e última votação. Passamos agora para as explicações pessoais. Com a palavra o novo vereador Cláudio Lourenço. Senhor presidente, nobres colegas, vou me abster da palavra, mas eu só cumprimentar aqui a presença hoje do pessoal do Corpo Legal que está aqui presente. Nosso muito obrigado, a primeira vez recebendo a visita de vocês aqui, o Zeuzito, nosso secretário aqui, Carlos Pereira, né? Está aqui, o Raul, o Zinho e o Joãozinho também. Pela primeira vez está aqui esse ano, né, Joãozinho? A gente fica grato, tá bom? A palavra ao novo vereador Wesley. Senhor presidente, senhores vereadores e assistentes, quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês. Vocês nos honram muito com a presença de vocês.
na próxima reunião, vocês estão convidados e tragam um amigo para estar participando dessa sessão. Eu queria dar explicação pessoal, até importante, a presença do nosso secretário Carlos. Eu acho que não vem só dele essa parte que eu vou dizer, mas acredito que ele vai fazer parte também, porque ele é o nosso chefe das máquinas, né? É a respeito do nosso lixão, aterro sanitário. Nós estamos tendo aí bastante reclamações, e hoje mesmo pela manhã um morador ali das proximidades veio reclamar. Tem um fogo lá naquele lixão lá que dizendo ele que nunca apaga. Parece que já tem aí para mais de 90 dias. E pelo que ele me disse, já falou com o prefeito, já falou com o secretário você e outro aí. Ele pediu para a gente ver aqui com os colegas vereadores a respeito, para a gente ver a respeito disso que se foi na sessão passada, quando se tratou aí do mau cheiro da vinhaça aqui da usina, né? Então, se é uma coisa que nós temos que preocupar com a usina, eu acho que nós devemos preocupar mais ainda com o lixão, porque do lixão cabe sim às autoridades do nosso meio, né? Não cabe a dono de empresa, não cabe de ninguém. A atitude é simplesmente nossa, não só do prefeito, não só do secretário, e sim todos nós que somos aí um conjunto, que nós todos estamos trabalhando para o bem do nosso povo, para o bem da nossa cidade. Então não é jogar a responsabilidade um para cima do outro. Pelo que ele se diz, parece que antes do fogo apagar, a gente joga mais lixo em cima, aí o fogo nunca apaga. Então depois nós podemos ver aí um meio, se vai ter que mexer com a máquina, vai jogar água, ou procurar aí a melhor maneira de estar atendendo, porque é uma fumaça que incomoda mesmo. Ali queima de tudo, queima osso, queima plástico, é lixo de todo jeito, e é uma fumaça tóxica, né? Prejudicial à saúde. Então são essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado a cada um de vocês. A palavra ao vereador Euridio Souza. Senhor presidente, queria só ressaltar aqui a presença do secretário Carlos, que tem desenvolvido um trabalho muito importante frente a essa secretaria que foi concedida a ele nessa administração, até porque hoje a gente ainda tem um maquinário muito sucateado ainda, né, Carlos? Temos aí uma pá, acho que dos anos 70 aí, e acho que a única máquina nova que nós temos é a nossa pá niveladora, que é a Patrol. Então, apesar de toda a dificuldade, tem atendido a população na maioria das vezes que é requisitado para isso, e que também já foi vereador, né, Carlos? Já enfrentou muita bronca aqui nessa Câmara. Parabéns pela presença e que o senhor sempre compareça aqui na Câmara para a gente, às vezes, até ter mais contato com o secretário. É sempre importante para a gente estar passando as reivindicações da população para o secretário, que é as pessoas ali que estão à frente da administração para ajudar o prefeito. Muito obrigado pela sua presença, e são minhas palavras, senhor presidente. Com a palavra o novo vereador Duílio de Assis. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados assistentes, eu gostaria, às vezes, só salientar a respeito do lixão e lixão de CRV. Eu acho que é fato notório e do conhecimento de todos que a questão da nossa reivindicação, acho que foi já bastante bem atendida a respeito da CRV, que o mau cheiro diminuiu bem notável na nossa sociedade, que inclusive como tiveram pessoas que reclamaram, já tiveram pessoas que agradeceram, né? E eu acho que a respeito do lixo, do lixão,
nós aprovamos aqui um projeto de lei, né, onde nós autorizamos ao nosso prefeito que ele se ingressasse em um consórcio, que vai ter a obrigação por força de lei federal, estadual, a criação do lixão, onde vai fazer parte de vários municípios para que possa fazer uma melhor adequação a esse lixo, não só de Carmo Verde, mas de toda o Vale de São Patrício. E que muitas vezes esse fogo no lixão, às vezes é proveniente, menos às vezes da vontade própria, não sei se existe alguém que toma conta disso lá ou não, mas existe no lixo uma chama-se combustão espontânea. Mesmo você apagando ele volta a ter a combustão. Tanto é prova que hoje, por exemplo, naquele projeto de lei que nós aprovamos aqui, vocês podem ver o tratamento dos dejetos, da parte orgânica e inorgânica do lixo, há uma produção de um gás. E quando esse lixão é bem planejado, bem tratado, a produção desse gás ela pode ser revertida e vendida. Eu tenho certeza que naquele projeto de lei lá que nós aprovamos, vocês podem ver lá que vai existir alguma empresa interessada em explorar esse lixão, baseado em quê? Realmente nos subprodutos do lixo. Apesar de que achar que é lixo, ainda existe muita coisa que se aproveita nele. Principalmente a combustão espontânea do gás butano, que é o gás que realmente ele é exalado por qualquer lixão. Proveniente de matéria de putrefação no lixo, né? Mas muitas vezes ela acontece espontânea, esse fogo. E para apagar ela, às vezes se torna difícil. Vai lá e apaga, mas ela começa novamente. Proveniente da própria combustão do lixo, é inflamável, né? Então, agora, é bom salientar, realmente precisa ser tomada providência, porque não só a CRV que nos prejudica, mas nós, como vereadores representando, principalmente eu faço parte da comissão do meio ambiente, né, saúde e meio ambiente, isso são atribuições nossas. Nós devemos fazer que a lei cumpra e que ela seja cumprida pelos executores da administração pública. Eu quero congratular com os meus vereadores que falaram aí sobre essa questão do lixão lá. Eu sou testemunha que desde aquele pessoal ali vem sofrendo desde a época do Zé João, que eles reclamavam lá e tal. E realmente ali é uma fumaça ardida, tóxica, que o povo está sofrendo. Às vezes a gente passa lá naquele horário, ela exala mais a parte da tarde, assim, a escurecer, ali a gente até sufoca quando está passando lá. Agora eu sei que ali é um processo que dependeria, eu acredito, a gente não sabe como é que é o manejo daquilo ali, mas eu acredito que teria que ter aqui não tem um trator de esteira, teria que ter um trator de esteira para estar remexendo aqui constantemente, né, para evitar esse problema. Mas como não tem trator de esteira, se torna mais difícil. Mas o secretário está aí, o novo secretário Carlos, ele poderá olhar isso aí, né, ver o que pode ser feito. Se puder evitar isso para o pessoal, vai ser muito bom. E eu quero aproveitar e agradecer a presença do secretário Carlos e parabenizá-lo pelo trabalho, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui no município. Agradecer a presença de cada um ali, do Raul, presidente dos sindicatos dos funcionários públicos, o pessoal do Verdegal, o primo lá, o Zéuzito, o Divino, o João Crispim, o Joãozinho Parreira. Muito obrigado pelas presenças de vocês. Na ordem, senhor presidente, antes de eu encerrar a sessão, eu só ressaltar aqui, até hoje era para mim trazer para os novos vereadores uma cotação que a CRV fez, e em 90 dias essa água residual que é jogada aqui próximo à Carmo do Rio Verde vai ser jogada lá para Boa Sorte, junto com a vinhaça que é jogada para lá. Um investimento de aproximadamente R$2,5 milhões que a CRV vai fazer num prazo aí de 90 dias. É sinal que valeu, né, Divina, a visita que alguns vereadores fez lá e os pedidos de outros vereadores. Sobre aquele projeto de lei que a gente aprovou aqui sobre o lixão, aquele negócio lá, não sei se vai sair muito do papel não. Hoje
não sei se os vereadores já teve conhecimento, já estão para quase 50 municípios. Começou com 15. Aí veio um cidadão, não sei de onde aí, foi agrupando o município, já está quase 50. Só para os novos vereadores terem uma ideia, Pato Bernardo está quase mais de 350 quilômetros daqui, está agrupado aqui. Não sei se esse pessoal vai conseguir trazer esse lixo. Então eu acho que isso aí é mais para inglês ver mesmo. Não sei se vai funcionar não. Nós vai conviver muito tempo com o nosso lixão ali, senhor presidente. Então, inviável. Então, não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 27 de 8 de 2013, deste mesmo horário e local.